A aprovação do governo Romeu Zema, Partido Novo, é maior do que a aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em Minas Gerais. Ao fim do primeiro ano do segundo mandato, Zema é aprovado por 64,1% da população, e o presidente da República, de volta à presidência 13 anos após o fim do último mandato, por 50,6%. Os dados são da pesquisa Datatempo realizada entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro de 2023. A aprovação de Zema representa um crescimento de 7,92 pontos percentuais em relação às urnas em 2022, quando o governador foi reeleito, ainda em primeiro turno, com 56,18% dos votos válidos. A de Lula, por sua vez, está no mesmo patamar da votação em Minas Gerais no segundo turno, quando derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, mas com uma ligeira queda de 0,3 ponto percentual. À época, Lula teve 50,9% dos votos válidos. Se a aprovação é maior, a rejeição de Zema é inferior à de Lula, que, desde que assumiu, ainda não visitou Minas, único estado do Sudeste onde venceu Bolsonaro. Dos entrevistados, 28,7% desaprovam o governador, e 43,4% desaprovam o presidente. A margem de indecisos é maior quanto a Zema. Pelo menos 7,1% não souberam ou não responderam se aprovam ou desaprovam o governador. No caso de Lula, foram 6%. A primeira visita de Lula a Minas deve ser em janeiro de 2024, quando deve anunciar melhorias no anel rodoviário de Belo Horizonte e a entrega do aeroporto Carlos Prates a Belo Horizonte. Apesar de Zema ter dito que Lula será bem-vindo, a agenda deve ser desconfortável, já que, na última sexta, 22 de dezembro de 2023, o senador Rodrigo Pacheco, PSD, que disputa com o governador o protagonismo para resolver a dívida do Estado, disse que o presidente o quer como candidato ao governo de Minas em 2026. A avaliação do governo Zema, que, por outro lado, é cotado para disputar a presidência em 2026 apesar de ter dito que não tem interesse em disputá-la, também é superior à do governo Lula em Minas Gerais. A administração do governador é considerada muito boa ou boa por 43,6% dos entrevistados. Outros 33,2% classificam o governo como regular e 17,1% avaliam a administração como muito ruim ou ruim. A avaliação positiva do governo Zema também é superior à do governo Lula. A insatisfação com o governo Zema é de 17,1%, e com o governo Lula, de 32,1%. Já a avaliação positiva do governo Lula é apenas 4,5 pontos percentuais superior à percepção negativa. Enquanto 36,6% dos entrevistados classificam a administração do presidente como muito boa ou boa, 32,1% apontam como muito ruim ou ruim. Já 27,3% avaliam o governo Lula como regular, e os 4% restantes não souberam ou não responderam. O nível de confiança da pesquisa Datatempo é de 95% e a margem de erro é 1,41 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto sondou 4.804 pessoas em entrevistas domiciliares nas 12 mesorregiões de Minas Gerais. A aprovação de Zema é maior na região central. A aprovação a Zema é numericamente maior na região central, onde chega a 71,6%, e a desaprovação, a 23,4%. Entre eles, 47,4% avaliam o governo como muito bom ou bom, 32,8% como regular, e 15,4% como muito ruim ou ruim. Os dados são um salto em relação à votação do governador na região, já que, no ano passado, ele teve 48,18% dos votos válidos contra 41,02% do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil, PSD. Apesar de a região central liderar a preferência, o sul e o sudoeste, onde a aprovação a Zema é de 69,8%, dão ao governo a melhor avaliação. Lá, 54,2% dos entrevistados consideram que o governador está fazendo um governo muito bom ou bom. Outros 27,2% avaliam como regular, e 14,2% como muito ruim ou ruim. Os 4,2% restantes não souberam ou não responderam. A maior rejeição a Zema é no Vale do Jequitinhonha, onde, inclusive, Lula tem a melhor avaliação para o governo, 47,7%, e o governador teve o menor percentual de votos válidos na reeleição, 45,42%. Lá, 37% dos entrevistados desaprovam Zema. Mesmo assim, a aprovação do governador chega a 56,8%. A região é a única onde a rejeição ao governo Zema está acima da média do estado. A aprovação de Lula é maior na Zona da Mata.
Assim como Zema, Lula manteve a preferência em regiões onde tradicionalmente é mais bem avaliados, Zona da Mata e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Na Zona da Mata, a aprovação do governo Lula chega a 63,8% e a desaprovação, a 29,9%. Já no Jequitinhonha e no Mucuri, a aprovação está tecnicamente empatada, com 60,4% e 58,9%, respectivamente. A rejeição a Lula nas duas regiões é de 35,4%. Embora Lula tenha tido os piores resultados eleitorais no Centro-Oeste e no Alto Paranaíba, a região em que o presidente tem a maior rejeição é o Noroeste de Minas, onde 52,1% dos entrevistados desaprovam o governo, e 40,6% aprovam. Lá, 39,3% avaliam o governo Lula como muito ruim ou ruim, 28,1% como regular, e 27,9% como muito bom ou bom. Nas regiões oeste no campo das vertentes, a rejeição ao governo Lula também está acima da média de Minas. No oeste, a desaprovação é de 49% e a aprovação é de 44%. Dos entrevistados, 35,9% consideram o governo muito ruim ou ruim e 32,3% muito bom ou bom. Já no campo das vertentes, a rejeição a Lula é de 46,6%, mais empatada na margem de erro com a aprovação, de 46,4%.